A gente continua em Brasília para falar de um assunto que interessa a sociedade brasileira. Nos últimos dias, a emenda constitucional que limita os gastos públicos do governo federal tem sido um dos assuntos pelo país. Com as contas no vermelho, essa é a jogada que o governo propõe para superar a crise econômica. A oposição critica a proposta. A PEC 241 estipula um teto para os gastos públicos a partir de 2017. É como se nos próximos 20 anos as despesas do governo ficassem congeladas, sendo corrigidas pela inflação do ano anterior. 20 anos eu acredito que é um longo tempo para você adotar medidas, porque nesse período você pode ter mudanças no cenário econômico. De acordo com esse professor universitário, a possível melhora vai demorar um pouco. Se as receitas voltarem a crescer mesmo, que a expectativa do governo talvez já não para 2017, mas em 2018 em diante, com muita sorte, em 6, 7 anos a gente vai ter uma situação de mais equilíbrio. Já o economista diz que a medida não afeta da mesma forma ricos e pobres. Os pobres eles acabam sendo mais afetados pela PEC, principalmente no que tange ao assunto saúde, educação. A proposta de emenda constitucional gera polêmica. De um lado, é tida como necessária para equilibrar as contas do governo e impedir que a dívida pública aumente mais. Por outro lado, é criticada por ser considerada uma ameaça aos direitos sociais. As despesas com saúde e educação, que só entram num limite de teto a partir de 2018, foram traçadas pelo mínimo a ser gasto, que é de 15% para a saúde e 18% para a educação. A gente pode ter um desmonte de universidades públicas federais, que pode ser uma forma de acesso, que permite com que pessoas ingressem e acabem tendo uma profissão no futuro. Com relação a bolsas de financiamento de estudo, isso é uma incógnita ainda. Elas devem diminuir drasticamente nos próximos anos, já houve uma grande diminuição aí nos últimos 2 anos. No entanto, o professor destaca o que pode ser bom nessa proposta. Se o governo federal conseguir economizar em outras áreas, talvez sobre mais recurso para aplicar na área de educação. A saúde é uma das áreas de maior reclamação. Se houver um número de entrantes muito grande no SUS, dos serviços do SUS, e a disponibilidade de recursos, mesmo crescendo, acompanhando a inflação, ou mesmo com recursos tirados de outras áreas e transferidos, aí a gente pode ter um problema. Se o teto não for cumprido, o governo fica proibido de dar aumento ao funcionalismo e a parlamentares, entre outros. E nessa entra também o salário mínimo. Não haveria, a princípio, um aumento real, como tem ocorrido nos últimos anos, aumentos apenas acompanhando a inflação. A PEC, para acertar as contas do país, divide opiniões. Mas uma coisa é certa, é preciso uma boa gestão dos recursos. Não é você criar os limites de gasto apenas, você tem que ter uma melhor eficiência na gestão desse recurso. Porque se esses recursos eles acabarem não chegando, se continuar havendo desvios, a gente nunca vai conseguir eficiência e nunca vai conseguir melhorar o país economicamente.